E aí pessoal, bom dia. Deus nos abençoe com sabedoria, disposição e amor no coração. Hoje, quinta-feira, 1º de abril, eu vou falar um pouco sobre economia e por que a ideia da economia nunca vai dar certo. A ideia da economia é o seguinte: é baseada em números, quem ganha mais, quem ganha menos e tal. Mas só que, por exemplo, os Estados Unidos é classificado, né? Praticamente ele se autoclassifica como a maior potência do mundo ainda. E a China vem em segundo. Mas o que acontece? Como eu já havia mencionado em outros vídeos, a ideia da perfeição é o zero. Ou seja, por que é o zero? É o círculo. É algo perpétuo. É algo com continuação o tempo inteiro. Assim como a gente nasce, a gente cresce e morre, e vem outro. Isso é perpétuo. Aí o que acontece? Um país, para ser potência, como os Estados Unidos é, ou como a China é, esse país precisa de quê? Que ele venda mais, ou que seus produtos valham mais do que o produto dos outros. Basicamente é isso. Toda potência vive de tecnologia. Por quê? Porque tecnologia não vem na natureza. Aí eles precisam fazer um marketing muito grande para poder vender essa tecnologia. Basicamente, o que levou os índios a serem controlados? Tudo se repete. As técnicas do mundo são sempre as mesmas. Os índios, de certa maneira, ele tratava quem catequizou eles como se fossem seres superiores. Aí eles apareciam com um espelho, aí encantava ou fazia o índio temer, né? Tipo assim, ele tem uma coisa que eu não tenho. O que é aquilo? A natureza nossa é curiosa. E o outro lado é o quê? Ele catequizava na pressão. Por exemplo, a igreja, quando chegou aqui, um índio que não aceitasse ser catequizado, ele morria. Aí surgiu a Santa Igreja Católica. Tem gente que vai ter resistência em relação a isso, mas exatamente foi isso que aconteceu. Eles viviam aqui do jeito deles. Não estou aqui para falar que estão certo ou errado. Eu julgo como certo, porque eles viviam num ciclo que eu considero perfeito, que tinham seus alimentos e já dominava a agricultura e conseguia viver naquele ciclo ali. Já os países de primeiro mundo, os países dominadores, o que eles precisam fazer? Invadir outros países, vender um monte de coisa para aqueles países, dominar uma parte e sempre tá sugando de outro país, e de outro país, e de outro país. Agora tô tendo a companhia aqui de 2 cachorros. Aí o que acontece? Eles são praticamente altamente predadores. Eles têm que sugar dos outros, senão eles não se mantêm em cima. Isso não é projeto de Deus. Alguém em cima, alguém embaixo. É igual a ideia do rei. O rei, na história, tudo se iniciou que o rei tinha capacidades superiores. O rei era mais forte, o rei era guerreiro, e o rei
Era um símbolo de proteção para o membro do seu reinado ali. E até hoje é assim. A gente precisa terceirizar nossa segurança. Bom dia. Terceirizar nossa segurança. Por quê? Porque a gente não dá conta. Mas por que a gente não dá conta? Porque a violência nunca foi um projeto de Deus. Nunca. A ideia de Deus era o quê? Se você precisasse matar para se alimentar, tudo bem. Tipo, tinha um povo que era canibalista e matava aquela pessoa e comia. Não tô aqui para dizer também que é errado, mas ele tinha um propósito muito simplificado, que era se alimentar. Matou um frango, matou para comer. Aí hoje em dia, a forma de controle é o quê? Vamos exterminar um monte de gente. Vamos exterminar um monte de gente que a gente coloca medo naquela população ali e depois domina. E acabou. Só isso. Aí como que a gente é dominado por isso? Por exemplo, vacina. Por que leva tanto tempo pra gente produzir nossas próprias coisas? Falar com o amigo aqui. Bom dia. Partiu. Aí, por que sempre a vacina tem que vir de fora? Como é que aonde originou o problema que a gente tá passando, eles mesmos vêm vender a solução pra gente, vender várias soluções, né? Equipamentos, vacina, não faz sentido. E praticamente quem que favorece esse sistema são os nossos políticos, que não atuam com a mão no coração. O foco deles não é o povo. E a gente fica sempre nessa. Nós, Estados Unidos ficou em primeiro lugar em número de medalha. China ficou em primeiro lugar em número de medalha. Isso aí é conhecido como Guerra Fria. Ou seja, você demonstra superioridade sem precisar dar um tiro. O que a gente tá vendo? A China teve um problema, mas a quantidade de gente que morreu lá foi muito pequena. Aí o que acontece? Não, eles são os caras, eles conseguiram dominar o negócio. Aí, não, o brasileiro é incapaz mesmo, ele tem que ser subordinado. Você viu a quantidade de gente que morreu aqui? Ou seja, o sistema é feito pra gente aqui se sentir incapaz, se sentir inferior. Nós somos um povo brasileiro com astral muito alto, muito receptivo. Aí o que acontece? Não, a ideia que é passada pra gente, que a gente é malandro, que praticamente ninguém gosta de estudar, mas não é bem verdade. A gente sabe que em qualquer lugar do mundo existem pessoas que seguem uma linha e outras pessoas que seguem outra. Por exemplo, quando eu fui à China para estudar, a ideia que o pessoal tem lá é o quê? Não, brasileiro é fera em capoeira, brasileiro é fera em futebol e também é muito conhecido pelo jiu-jitsu, por exemplo. Aí o que acontece? Jiu-jitsu pratiquei muito pouco, capoeira também, seus básicos. E futebol nunca foi de jogar. Sempre meu condicionamento físico sempre foi bom. Ou eu ia no gol quando era criança para adolescente, que eu sempre fui meio doido. E quando ia jogar futebol em dupla, em trio, sempre fui tipo cavalo de corrida. Fazia gol, mas não era tão habilidoso.
Aí o que que acontece? Assim como todo mundo lá é excelente lutador, todo mundo lá é super inteligente, conversa fiada. O chinês, por exemplo, coisas que eles são deficientes. O humor deles é muito deficiente. Eles têm habilidades em várias coisas, tipo assim, as habilidades apresentadas, né? Mas o humor é muito deficiente. A alegria, o entusiasmo é algo muito fraco para eles. E o que mais que eu posso dizer? Eles têm uma facilidade absurda de admirar estrangeiro. O estrangeiro chegou lá, é tratado como rei. Tipo, como se fosse alguém muito famoso. Mas basicamente é isso. Nenhum sistema, nem capitalista, nem socialista, nem comunista, esses sistemas, eles não são desenvolvidos realmente para gerar uma harmonia na população. Esses sistemas geralmente são para captar a forma de energia e de trabalho que mais valiosa do mundo, que é a nossa vida. Não é o ouro, não é o petróleo, né? Não é nada disso. É a nossa vida. Eles vão desenvolver máquina disso, máquina daquilo, mas a tendência é sempre depender da gente. Ou seja, depender das pessoas mais desenvolvidas. Infelizmente, quanto menos desenvolvida a pessoa, menos valor vai ter para essa sociedade. Mas o ideal seria o quê? Se todo mundo plantar, se todo mundo tiver uma fonte de água através ter um poço em casa, ou seja, se tornar autossuficiente. Se o projeto de todo mundo fosse se tornar autossuficiente, o governo cada vez vai ter menos poder em relação a gente. E a gente vai ser mais difícil ser escravizado. Porque o máximo do sofrimento é a ausência d'água, a ausência de comida. Isso é o máximo do sofrimento. Isso aí, técnicas de guerra, basicamente usa isso. Ou seja, domina, cessa o alimento daquele exército lá, do oponente, acaba com o alimento dele, acaba com a água dele e acabou. Vencemos a guerra. E não precisa dar tiro. Uma pessoa 2 dias sem beber água, altamente desidratado e com fome, vai reagir a quê? Vai reagir a nada. Ou seja, essas estratégias são estratégias desumanas, altamente desumanas, mas que a gente está vivendo. Quer ver o comerciante que não está podendo abrir seu comércio, ele está sendo privado dessas duas coisas praticamente. A dignidade acaba, a fome bate, ele tem tendência de aceitar qualquer ajuda, qualquer coisa, ou seja, ele aceita se tornar dependente para sobreviver. Sobrevida não é a mesma coisa de vida, ou seja, poderia dizer até que é uma subvida, é uma situação que não tem valor de vida. Ou seja, vamos tentar plantar alguma coisa em casa, porque essa situação aí dá pra ver que é uma estratégia de dominação. Então a gente tem que se preparar o máximo possível. Pede oração, faz oração, pede a Deus para que tenhamos sabedoria, disposição para fazer o possível para
não ser dominado por esse controle forçado que a gente está vivendo. Então, fique com Deus, acredite, coloque na cabeça, sempre há solução, sempre há solução. Só que geralmente a solução vem de Deus, vem do momento em silêncio. Ou seja, não tenta perguntar a alguém desesperado o que fazer. Silencie-se e pergunte a Deus. Excelente dia. Fique com Deus. Até amanhã.